Olá, graça e paz em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para você que mais uma vez está ouvindo esta mensagem da Palavra de Deus. Amém? Por que sou luterano? Eu sou luterano não no sentido de seguir a Lutero. Sou luterano no sentido de seguir as mesmas verdades da Palavra de Deus que ele seguia e perseguia. Lutero, que era um sacerdote da Igreja Católica, e como sacerdote, ele estudava profundamente as Escrituras para pregar a verdade da palavra de Deus, sobretudo como ser salvo. Mas, no seu tempo, a Igreja Católica, a qual ele fazia parte, ensinava que as pessoas iam ser salvas por meio dos seus sacrifícios. E pior, a igreja ensinava que eles tinham que comprar o perdão, a chamada vendas de indulgência. Né? E Martim Lutero, estudando as escrituras, que ele também queria ser salvo, né? E ele encontrou este versículo de Romanos 3:23, que diz assim: Mas, pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus, que o salva. Então ele viu que a salvação não é de graça. É a graça de Deus em Cristo Jesus que salva o pecador. O pecador arrependido, é claro. Então, o que ele fez? Escreveu 95 teses e a pregou na porta da igreja. E por meio daquilo, explicando e chamando os líderes da igreja para um concílio, uma assembleia, para discutir esse assunto tão precioso que é a salvação, que estava sendo ensinado e até vendido, né? E assim ele fez. Mas, resumidamente, a igreja baniu ele da igreja. Mas você pensa que ele desistiu? De jeito nenhum. Ele, como eu disse, ele perseguiu esta verdade. Então começou a ensinar essa verdade. Nas casas, para os amigos, para os parentes, né? E etc. E seguiu essa verdade. E de lá saiu esse movimento que o qual colocaram como luteranos. E assim, os luteranos, como eu digo, né? Seguimos esta verdade, proclamando essa verdade mais importante para o mundo. Né? Mas, agora, 31 de outubro, vai fazer 508 anos desta luta que ele começou e que agora, de uma certa forma, eu vejo que a luta é maior ainda. Porque não é só a Igreja Católica, não vou dizer que são todos, né? Não só a Igreja Católica, mas a maioria das outras igrejas que saíram nesses anos todos, que também ensinam, seguem ensinando a mesma coisa. Ou seja, vendendo a salvação. Como? Ué, quando eles dizem que você tem que pagar o dízimo, senão você não vai ser salvo, então você está comprando. Quando eles dizem que você não pode beber, não pode fumar, não pode jogar bola, não pode vestir esse tipo de roupa, não pode cortar o cabelo, não pode comer isso, não pode tocar naquilo, ué, não é a mesma coisa? Ou seja, você estão ensinando que você tem que fazer sacrifícios para, e até, de novo, pagar o dízimo, senão você não vai ser salvo. Então, que diferença tem? Então, segue-se a mesma coisa, vendendo as chamadas indulgências para ser salvo. Mas, qual é a verdade? Da palavra de Deus, que pela graça de Deus,
Lutero, o Espírito Santo mostrou para ele, mostrou a mim, mostrou a tantas outras pessoas. De novo, a parte segunda de Romanos 3, 23, diz: mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus que o salva. Salvação é de graça. Também, como diz Gálatas 2:16, mas sabemos que todos são aceitos por Deus somente pela fé em Jesus Cristo e não por fazer a lei humana, né? Somos salvos pela graça de Deus, o amor de Deus em Cristo Jesus. Por essa forma, crendo nessa verdade, eu sou num sentido, ou seja, luterano. Luterano no sentido de seguir essas verdades e proclamar essa verdade, porque é esta verdade que nos traz a paz no nosso coração. A paz de que, em Cristo Jesus, os nossos pecados estão perdoados. Tudo pelo amor de Deus e não por nada que nós fazemos. É isto a verdade que o apóstolo João escreveu, porque ele ouviu as palavras de Jesus de João 3,16. Porque Deus amou o mundo tanto, o mundo, o ser humano pecador, como nós, amou o mundo tanto e mandou seu único filho, Jesus Cristo, que morreu numa cruz, derramou seu santo sangue e, por meio dessa obra, pagou o salário do nosso pecado, né? E segue dizendo lá, para que todo aquele que nele crê, ou seja, crê no sacrifício de Jesus, eles tenha a salvação. Que Deus, o Espírito Santo, que revelou essa verdade a Lutero, que revele essa verdade para você, como revelou essa verdade para mim, que trouxe paz ao meu coração, que ele revele para você essa verdade. E que você, no sentido, seja os reformadores de hoje, do ano 2025. E que façamos isso, não para a nossa glória pessoal ou para o nome da nossa igreja, mas que façamos para a glória de Deus e para o bem de outras pessoas que vão conhecer essa verdade e proclamar essa verdade a outras pessoas. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo envolva você para viver e proclamar essa verdade. Amém?